Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, é mais uma oportunidade que nós temos aí de Deus, de estarmos despertados, pelo Eterno nessa manhã. Nós agradecemos a Ele por mais um final de semana, nós agradecemos a Deus por oportunidade de novos sonhos, de novas conquistas, que venhamos em nome de Jesus Cristo colocar o nosso coração em Deus na data desse dia, que venhamos romper em fé, que venhamos ser uma bênção nas mãos do glorioso Deus de Israel. Amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer um texto para a amada igreja, amém, amados irmãos, que está em Josué, capítulo 9 de Josué. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus tem sido maravilhoso para conosco. Amém? Josué, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade. Um bom dia para a amada irmã, para toda a família. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, ó Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor continue, ó Pai, nos levando mais além, continue nos fortalecendo, que sejamos uma bênção nas tuas mãos. Nos instrui, nos ensina, Deus, através do teu Santo Espírito, ó Pai, fala aos nossos corações, que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Cuida, Senhor Deus, dos doentes, dos feridos, daqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, passado por situações dificílimas, ó Pai, que só o Senhor pode, Senhor Deus, entrar com providências, ó Pai. Então, que as tuas mãos potentes, ó Pai, o Senhor venha, Senhor Deus, tocar, ó Pai, em cada um dos nossos, ó Pai, pois o Senhor levou sobre si as nossas dores, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Nessa manhã, Pai, nós seremos sarados pelo teu nome, pelo teu grande amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. O livro de Josué, capítulo 9, versículo 1 diz a respeito de que os gibeonitas, enganam Josué e fez com ele uma aliança. Diz assim: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, e os fariseus, e os aveus, e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e fingiram-se embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres velhos e rotos e remendados, e pôs nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos alveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois? Quem sois vós, e de onde vindes? E lhes responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Sião e o rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava
em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora, já seco e bolorento, e estes odres que enchemos de vinho eram novos, ilhos aqui já rotos. Essas nossas vestes e nossos sapatos já têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez com eles um concerto com eles, aleluia, e lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a cada uma das irmãs que tenha entrado na live, que Deus esteja abençoando. Nossa irmã também, Leuda Maria, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida. Nossa diaconisa Darcira, que Deus esteja abençoando. O nosso amado irmão Heleno, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, quando Deus chama Josué para o ministério, Deus, ele fala com Josué a respeito de que Deus seria com ele todos os dias da vida dele. O texto ele começa dessa maneira, o texto de Josué, e trazendo encorajamento, o próprio Deus falando com Josué. Ele diz assim, no versículo 9: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Esse é o texto que está escrito aí em Josué 1:9. Quando nós olhamos o início do texto, ele começa assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Helena Rodrigues, que Deus esteja abençoando na data desse dia. Amém? Então, como prometia Moisés, aí no versículo 3 do capítulo 1, ele diz assim: como prometia Moisés, todo lugar que puserem os pés eu darei a vocês. Seu território estenderá desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra que habitas até o mar grande no oeste. O Senhor prometendo e falando. No versículo 5 ele diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, e nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Amém? Assim Deus está falando com Josué. E ele reforça, ele fala: não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não te ordenei a você, seja forte e corajoso? Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amados irmãos, na vida de Josué, quando nós olhamos as palavras do Senhor falando ao seu coração,
a gente vê que quem está falando com ele é Deus, conforme Deus chega para dar testemunho de Jó. E a gente olha para a vida de Josué. Josué era um homem consagrado ao Senhor. Por quê, pastor Carlos? Josué, ele foi um homem que andou com Moisés durante toda a caminhada de Moisés. E a gente vê, amados irmãos, nas Sagradas Escrituras que até mesmo os filhos de Davi não seguiam os passos de Davi. A gente vê que os filhos do profeta Samuel não seguiam os passos de Samuel. A gente vê que os filhos de Eli não seguiam os passos de Eli. A gente olha assim muitas situações que vêm acontecendo de geração em geração. E a gente olha que Josué não era filho, mas Josué era como se fosse o escudeiro, aquele que estava ao lado. E a gente vê que morrendo... Aleluia, Moisés, agora Deus escolhe Josué, e não é à toa que Deus escolhe Josué, porque Josué tinha perfil para tal situação. Então Deus o abençoa, Deus está ali junto com ele, e Deus opera na vida dele, amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, para nossa irmã Noemi Souza, seja bem-vinda, que Deus o abençoe. Então, durante toda a caminhada de Moisés estava ali ao seu lado com Josué, e Josué recebeu as bênçãos de Deus, né? Ele via os acontecimentos, ele assistia a tudo acontecer na vida de Moisés, toda a história acontecendo diante dos seus olhos. E quando Moisés morre, Deus fala: meu servo Moisés agora é morto, e eu te escolho para você tomar a direção desse povo. Imagina Deus escolhendo. E na vida de Josué, amados irmãos, o que ele aprendeu com Moisés, o que ele viu diante de Moisés, ele não toma posse de tudo aquilo. Ele é um excelente servo, mas ele não toma para si tudo aquilo que Moisés faz diante de Deus. E esse episódio com os gibeonitas é uma dessas situações. Chega diante de Josué um povo, né, o povo de Gibeão. E todos os reis dos amorreus ali, todos os reis chegam e eles querem fazer um acordo um com o outro, falando: nós não podemos sozinhos contra Josué. Nós precisamos nos unir, nós precisamos nos ajuntar. E os gibeonitas, eles sentem um terror terrível, porque todas as nações que vieram para estar diante de Israel desbaratinou todas as nações, porque Deus era com eles. E quando os gibeonitas, ele vê e ele contempla essa situação, ele usa de artimanha e vai até Josué. E quando chega Josué, meu amado irmão, ele fala: olha, esses pães que nós tomamos quando nós saímos de casa, esses pães eram ainda quentes, agora eles estão velhos e bolorentos. As nossas vestes eram vestes novas, hoje elas estão rasgadas, sujas e suadas. Os nossos sapatos, quando nós saímos de casa, eram novos e agora estão totalmente velhos. E eles pedem para se aliançarem com Josué e com o povo de Deus, porque eles sentiram o temor do Deus de Israel. Mas a ordem de Deus era para desbaratinar, para destruir todo o povo que estava diante da sua face, porque esse povo não fazia o que era reto diante dos olhos de Deus. E Deus queria ter um povo somente seu, um povo que cumpria o desejo do seu coração, fazia a sua vontade. E o que aconteceu, amados irmãos? Josué e a liderança de Israel, eles não consultaram a Deus. Eles não entraram em oração com Deus. E aconteceu que eles se aliançaram. E daqui a pouco eles souberam que os gibeonitas eram um povo que estava habitando ali no meio deles. E conforme eles souberam imediatamente, cada um líder, eles pegaram da espada para matar os gibeonitas. Só que o Senhor avisa eles: vocês já fizeram aliança. E quem fez aliança, vocês não podem quebrar a aliança. Muitas vezes, amados irmãos, tem acontecido isso comigo e contigo.
Nós temos nos aliançado com pessoas erradas. Nós temos dado a nossa vida por situações que não compete, não agrada e não edifica o reino de Deus. Amados irmãos, quantas vezes Deus está falando que quer nos separar, quantas vezes Deus está falando que quer fazer a diferença na minha vida e na tua vida. E o Espírito Santo de Deus, ele vem ao meu coração, ele vem ao teu coração e ele diz para que eu e você venham andar retamente diante dele. E na primeira oportunidade que nós temos, nós fazemos errado. Nós não fazemos aquilo que é certo. Amados irmãos, eu vou falar pequenas coisas, e essas pequenas coisas, muitas vezes, amados irmãos, a gente olha assim e fala, isso aí não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A paz do Senhor Jesus, ao nosso irmão Antônio Dutra, que Deus esteja o abençoando nessa manhã, amém? Que o milagre de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, nós precisamos clamar a Deus para que Ele venha estar limpando o nosso coração. Um troco a mais que nós pegamos e colocamos no bolso, nós estamos ferindo o caráter de Deus. Amados irmãos, quando nós damos uma olhada, seja mulher ou seja homem, que tem andado aí sem pudor, a gente dá uma olhada desejosa, nós estamos ferindo o caráter de Deus. Amados irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar tendo cuidado com tudo aquilo que nós temos colocado diante do Santo de Israel. Amados irmãos, muitas vezes nós estamos diante de várias pessoas que têm trabalhado conosco, várias pessoas que têm feito toda a diferença, e tem pessoas até que são melhores do que nós. E quando o patrão vai perguntar quem fez esse tipo de serviço aqui, quem operou esse serviço aqui, ficou muito bem feito, aí a pessoa que fez o serviço não está presente, e a gente bate no peito e fala, foi eu que fiz, quando a gente deveria dar crédito àquela pessoa que fez. A gente precisa entender, amados irmãos, que Deus fala da honra a quem tem honra. Nós precisamos entender que Deus, ele quer honrar, Deus, ele quer fazer, e Deus quer estar operando na minha vida, e muitas vezes nós tropeçamos em coisas pequenas, mas quando tropeçamos nessas coisas pequenas, nós temos uma grande queda, e o Senhor quer nos levantar, mas nós insistimos em estar sempre caindo, amados irmãos. Muitas vezes é pela concupiscência da carne, muitas vezes, amados irmãos, é pelos intentos do nosso coração, muitas vezes, amados irmãos, é quando nós estamos preguiçosos, nós não queremos saber de nos esforçar. Muitas vezes, amados irmãos, é quando nós estamos com medo de tal situação, mas a gente olha para as Sagradas Escrituras, diz que os covardes, os medrosos, não herdarão o reino de Deus. O Senhor, quando Ele me chama, quando Ele te chama, Ele fala comigo, Ele fala contigo a respeito de que Ele está trazendo um povo, que Ele está buscando um povo, que quando Ele disser assim, aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me, a gente fala assim, verdadeiramente eu estou disposto de servir ao Senhor, eu estou disposto de fazer a sua vontade. Eu não quero fazer mais a minha própria vontade. A minha própria vontade é monótona, a minha própria vontade é uma utopia. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, nós temos guerra todos os dias. E um soldado sem guerra, amados irmãos, é um tédio para ele. Mas quando nós estamos na guerra, quando nós estamos lutando, cada dia é uma batalha, e cada batalha, amados irmãos, é uma alegria tão grande. Nós precisamos entender que Deus, ele quer fazer uma obra na minha vida e na tua vida, mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar o nosso coração em Deus. Então Josué, ele não consulta a Deus, e muitas vezes, conforme eu disse, a minha aliança, a tua aliança, ela não tem assim sido consultada a Deus. E a gente olha aí até mesmo os casamentos que estão acontecendo, amados irmãos, a gente olha a respeito de casamento, a gente não olha mais o sentimento. A gente olha se o cara tem um bom carro, se tem uma boa casa. A gente olha se a mulher tem uma anatomia
bacana, entendeu? Se ela é bonita, se ela é isso, se ela é aquilo. E a gente não olha mais segundo o coração de Deus, a gente olha segundo os desejos de nossa carne. Nós precisamos entender, amados de Deus, que Deus ele envia, Deus coloca verdadeiramente no nosso caminho aquilo que Ele tem planejado para a minha vida e para a tua vida. Então, cuidado com as alianças que nós temos feito, amados irmãos. São alianças que muitas vezes levam-nos ao buraco. E ali, amados irmãos, quando eles arrancaram da espada para destruir o mal, Deus fala: o mal já foi feito. Vocês não podem destruir esse povo, porque esse povo, se vocês destruírem esse povo, vocês estão destruindo a vocês mesmos. Vocês trará maldição para cima de vocês. Vocês não podem destruir esse povo. Esse povo é povo escolhido. Esse povo agora tem aliança comigo. Nós precisamos entender, amados irmãos, aonde nós temos nos aliançado, o que nós temos feito. Nós precisamos entender que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele faz maravilhas. E muitas pessoas, amados irmãos, têm assistido a situações fantasiosas, né? Mas o Deus de Israel, quando Ele faz na minha vida e na tua vida, Ele não faz com situações fantasiosas, Ele faz de fato e de verdade. Então nessa manhã eu não sei qual é o teu propósito, o propósito do teu coração, aquilo que você tem clamado a Deus, aquilo que você tem colocado diante dele. Uma coisa eu te digo, que Deus, o Deus de Israel, Ele quer operar, Ele quer fazer maravilhas na minha vida e na tua vida. Então Josué, ele vem pela segunda vez errar diante do Senhor. Quando ele envia, amados irmãos, olha que ele já era experiente nisso. Quando ele vai na cidade de Jericó como espia, né? Ele chega ali na cidade de... Oh Deus de Israel, nos cananeus mesmo, quando Deus ele envia aquele povo, né? Um dos espias, né? Que foram 12 que Moisés mandaram espiar a terra, né? E estava ali Josué e Caleb, foram que deram a respeito, notícias boas a respeito da terra, né? Enquanto o povo falava: olha, nós não temos a mínima chance contra esse povo, a terra que eles habitam, a terra é boa, na verdade, é uma terra que mana leite e mel, mas o povo que mora lá são gigantes, nós somos como gafanhotos aos vossos olhos. E Josué e Caleb falam: se Deus está conosco, a gente pode verdadeiramente destruir esse povo e viver nessa terra, porque é plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Mas quando ele envia os espias à cidade de Ai, ele não faz a mesma coisa com ele envia os espias à cidade de Ai, e quando os espias chegam na cidade de Ai, eles olham o povo daquela terra e falam: aquilo ali é moleza da gente destruir a segunda cidade que eles vão, né? E ele chega ali na cidade de Ai e ele fala assim: manda aí uma meia dúzia de homens lá. Ele fala: 2, 3 mil homens, a gente destrói facilmente aquela cidade. Amados irmãos, Josué, ele confia no conselho dos espias. Novamente ele não ora, novamente ele não busca Deus, novamente ele não se coloca de joelho diante do Senhor que tudo pode. E ele confia no conselho daqueles homens, dos espias. Ele envia ali alguns homens, né? Mais ou menos 2, 3 mil homens, ele envia aquela cidade. Israel sai fugido. Israel, eles matam alguns 36 homens ali, eles matam o povo de Ai e sai correndo atrás de Israel, destrói Israel, e ele sai correndo atrás de Israel. E Josué agora ele chora na presença de Deus, ele cai de joelhos, ele pergunta o que aconteceu. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos menosprezado o inimigo, nós temos olhado o inimigo, a gente tem menosprezado, muita gente tem caído, muita gente tem sofrido derrotas assim terríveis, né? Porque tem desprezado o inimigo. A gente vê isso na vida de Sansão, né? E quando a gente olha para a vida de José, a gente vê que José saiu correndo, né?
Na vida de Sansão, ele, como era um homem mais forte das Sagradas Escrituras, ele olhava para a mulher, ele falava assim: olha, na hora que eu quiser, eu fujo, né, dessa situação, eu saio conforme das outras vezes, eu coloco o portão da cidade de 3.000 quilos nos ombros e saio aí passeando, subiando, eu mato o leão, eu rasgo pelo meio, eu mato 1.000 homens com a queixada de jumento, eu faço o que eu quiser, eu sou um homem mais forte, eu sou um homem mais potente de todo mundo, eu tranquilamente estou. E quando vê, amados irmãos, ele está no colo de uma mulher chamada Dalila. Ela já tinha perturbado ele 4 vezes antes. Na quinta vez, ele cai. Na quinta vez, ele não tem como mais brincar. Ele fala: olha, a minha força ela vem de tal situação. Se prender o meu cabelo com 5 pregos virgens, acontece isso, que vai de mim a minha força. Se fazer trança, se fazer isso, se fazer aquilo, ele vai brincando com as coisas de Deus. E quando nós vemos, amados irmãos, a palavra do Senhor diz que Dalila grita e fala: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E daqui a pouco, amados irmãos, ele fala: conforme das outras vezes, eu vou arrebentar com os filisteus. E acontece que os filisteus vêm, lançam a mão dele, fura os olhos dele, vara os olhos com a espada, arranca o olho fora e cega os olhos de Sansão. Sansão, que significa luz, ele agora é destruído. E muitas vezes a aliança que nós temos feito com Deus, amados irmãos, nós temos brincado com essa aliança e nós não temos levado a sério essa aliança que temos feito com o autor e consumador da nossa fé. Mas aquele que é chamado de José, o José do Egito, ele agora, a mulher de Potifar, ela vem toda perfumada, toda sedosa. O seu senhor está trabalhando, mas ele está dentro da casa, ele está no ar-condicionado, ele está com vestes de linho e a esposa do seu senhor está toda insinuosa para ele. E ela vem com aquelas carícias, com aquela conversa mole, e ele diz assim: olha, meu senhor, ele deixou tudo aos meus cuidados, nada me é imputado aqui dentro da casa do Senhor, tem direito a tudo, menos a senhora é do meu Senhor, eu não posso tocar na senhora. E conforme ela vê que ele não vai tomar atitude, ela o agarra pelas vestes para julgar ele em cima dela. E naquele momento que ela faz tal ato, ele sai correndo pelado e deixa as roupas na mão dela. E ele foge da presença dela, porque ele sabe que fugindo do mal, fugindo da aparência do mal, Deus entrará com providência na vida dele. Ele tinha uma aliança com Deus, ele tem uma aliança com Deus. Assim eu e você também, nós temos uma aliança com Deus. E quando nós falamos de aliança com Deus e nós tratamos sobre isso, só essa palavra de dizer aliança com Deus, ela corta o nosso coração. Ela entra como fosse lágrimas regressando aos nossos olhos. Ela vem e enche o nosso peito. Porque muitas vezes, amados irmãos, as nossas alianças, as alianças que nós temos com Deus, elas não têm sido colocadas em prática. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar essas alianças em práticas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos aliançar com Ele. Porque quando nós olhamos para a história, tanto de, aleluia, Josué, conforme para a história também de José, conforme para a história de Sansão, a gente vê que Sansão, ele tinha tudo para ser um juiz, sacerdote, profeta da terra. Mas o que aconteceu? Ele viveu como palhaço, ele viveu como burro, ele tomou o lugar do burro, rodando moinho, amassando barro. E quando ele estava no grande templo de Dagon, ele estava como um palhaço. Traga Sansão da prisão para ele nos alegrar, para ele fazer graça para a gente. E Sansão estava ali conforme um palhaço. Os anões vinham ali para alegrar o povo, eles vinham com esse palito, né?
com esses alfinetes, com essas agulhas, e fincava em Sansão e falava: diz agora, Sansão, quem te espetou? Diz agora, Sansão, quem fez isso, quem fez aquilo contigo? E a gente vai olhando, amados irmãos, quantas espetadas nós estamos tomando aí do mundo. E lembro uma vez, amados irmãos, que teve um episódio que eu me distanciei da presença do Senhor. E ali, nos banquetes mundanos, amados irmãos, quantas vezes eu ouvia falar aquelas pessoas que estavam ali na roda dos escarnecedores, e eu com elas falavam mal do povo de Deus e eu não podia falar nada. E aquilo doía dentro do meu coração, aquilo me machucava. E aquilo era como se Deus estivesse falando comigo: olha, tu está sendo espetado, tu está tomando essas agulhadas, toma vergonha na cara, sai desse lugar porque esse lugar não é seu. Quantas vezes tem acontecido isso com a tua vida? Quantas vezes tem acontecido isso contigo? O Senhor, Ele está falando contigo: toma um posicionamento, toma direção. Eu tenho te dado direção nessa manhã. Muitas vezes, amados irmãos, o Senhor tem dado várias oportunidades para mim, várias oportunidades para você, e nós estamos deixando as oportunidades do Senhor de lado. Nessa manhã é hora, nessa manhã é momento de nós estarmos aí tomando direção, porque o Senhor, Ele tem falado, amado irmão, nessas duas passagens que eu trouxe a respeito de Josué, quando fala com Josué a respeito de que ele não consulta a Deus a respeito de suas decisões, e duas decisões que ele tomou foram decisões fatais. Agora ele chora diante de Deus, e Deus, ele dá uma estratégia para Josué. Josué, ele entra dentro da cidade de Ai, e ele manda uma equipe de frente da cidade de Ai. E quando eles chegam na cidade de Ai, o povo de Ai já está esperando o exército de Josué. E essa estratégia que Deus deu para Josué, fala com Josué assim: sai correndo, Josué. E Josué sai correndo, e o povo de Ai correndo atrás de Josué. E o outro pelotão, Josué colocou pela ordem de Deus a retaguarda da cidade de Ai. Quando os homens da cidade de Ai saem correndo atrás de Josué, e eles olham para trás, a cidade de Ai está pegando fogo, porque houve emboscada. Agora eles colocam fogo na cidade, agora ele destrói a cidade, e o povo de Ai, ele está preso entre dois pelotões, aquele que está na retaguarda e aquele que está de frente. E Josué vem, eles que estavam saindo correndo, agora eles voltam, e quando voltam, Ai está no meio dos dois pelotões de Israel, e Josué destrói todo o povo de Ai. Assim, amados irmãos, Deus tem dado estratégia para a minha vida e para a tua vida, para nós vencermos o inimigo. Amados irmãos, nós estamos vendo doenças terríveis acontecerem aí conosco. Cada vez as doenças, elas aparecem e são assim inimigos invisíveis. Muitas vezes nós temos tratado a respeito de Deus como eu posso dizer, com frouxidão, né? Com relaxamento. A gente não tem levado Deus a sério. E muitas vezes, quando nós vamos levar Deus a sério, é quando há um agravante da parte de Deus nas nossas vidas. Quando nós estamos com perigo de morte. É câncer na cabeça, é câncer nos órgãos, é úlcera no estômago, é problema de coração, é gastrite, enxaqueca, dor nos ossos, tudo enquanto é tipo de moléstia. Aí a gente começa a falar com Deus: olha, Deus, eu estou passando por tal coisa. A gente começa a levar Deus a sério. Que bom se nós levássemos Deus a sério quando nós estivéssemos bem. Então, é momento de nós buscarmos a Deus. O Senhor, Ele quer ser achado de nós. Nós precisamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar. E nesse momento, amados irmãos, Deus advoga a minha causa, Deus advoga a tua causa. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde Ele há de julgar os vivos e os mortos. E nós estamos vivendo o tempo da graça.
o tempo de nós estarmos buscando solução em Deus. Não é tempo, amados irmãos, de nós colocarmos a nossa vida conforme nós fôssemos um Deus. Não, nós não somos deuses. Deus é aquele que vive e reina para todos sempre. Deus, ele é imortal, aquele que pode todas as coisas. Então vamos nós descer desse pedestal, desse lugar aí que nós temos sido todos orgulhosos, e vamos falar assim: Deus, eu quero descer, né, a casa do oleiro, eu quero estar colocando a minha vida em Ti, eu quero estar inclinando a minha fronte diante do Senhor, eu quero estar buscando a Tua face, eu quero estar me humilhando debaixo da Tua potente mão. E quando nós fazemos isso, Deus entra com providência na minha vida e na tua vida. Não teve uma vez que Israel ele se arrependeu dos seus pecados e Deus não entrasse com providência. Nós precisamos das providências de Deus. Então, se precisamos das providências de Deus, é hora de nós nos aquebrantarmos, é hora de nós estarmos falando com Deus. Deus, vem, eu preciso muito do Senhor, mais do que eu imagino. Entra, Senhor Deus, com tuas mãos poderosas. Me salva, salva a minha casa. Olha os meus filhos, olha as minhas filhas. Olha toda essa situação que tem levantado contra nós. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, ele entrará com providências. Deus está buscando um povo para levar para o céu. Será que podemos fazer parte desse povo? Será que queremos fazer parte desse povo? Será que queremos habitar na Jerusalém celestial? Nós precisamos entender o que Deus está perguntando a nós nessa manhã. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos aí nos regozijar na presença do Senhor. Vamos buscar o seu poderio, as suas mãos potentes. Vamos buscar o seu milagre para a minha vida e para a tua vida. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus amados irmãos. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, venha falar conosco, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, a cada decisão, Senhor Deus, a cada aliança, Pai, está colocando o Senhor em primeiro lugar, ó Pai. Que venhamos, ó Pai, receber, Senhor Deus, a resposta certa do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha falar em visões, em sonhos, em profecias, ó Pai. Que nós venhamos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, consagrar as nossas vidas no Senhor, ó Pai, antes das alianças, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que as nossas alianças, ó Pai, venham a ser feitas em Ti, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o sangue do Cordeiro, ó Pai, esteja, Senhor, tirando tudo que não procede do Senhor. Pai, esteja sarando, ó Pai, os nossos filhos, as nossas filhas, netos e netas, Pai, esteja, Senhor, operando, Senhor, maravilhosamente, ó Pai, que o Senhor seja um antídoto, ó Pai, para o coronavírus, ó Pai, e que nós venhamos mergulhar, Senhor, no Teu grande amor. Então, Senhor, abençoa o meu irmão, a minha irmã, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja fazendo uma obra magnífica, Senhor, na vida de cada um de nós. Assim, Senhor, nós o honramos, ó Pai, nessa manhã. Assim nós magnificamos e exaltamos o Teu nome. Fala conosco, ó Deus, opera, Senhor, maravilhosamente, e que nós venhamos, ó Pai, guardar o Senhor no nosso coração. Que o Senhor venha, Senhor, resplandecer, Senhor, da Tua glória sobre nós. Nós o amamos, ó Deus, em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos rendemos ao Senhor. Então, Senhor, Deus opera, Senhor, dentro da nossa casa, no nosso lar, na nossa família, na vida do irmão, ó Pai, que tem ouvido, ó Pai, na família do irmão, ó Pai, da irmã, Pai, que tem orado comigo, ó Pai, nessa manhã. Então, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, faça resplandecer da sua glória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Então, um dia abençoado para cada irmão, para cada irmã, um excelente final de semana, que Deus esteja aí abençoando poderosamente a sua vida, que nós venhamos esperar no Senhor e que Ele venha cumprir o desejo do nosso coração. Amém? Hoje às 19 horas nós temos culto aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado especial. Nós temos a placa da igreja na frente da casa, uma placa grande, e nós temos uma placa pequena na lateral da igreja. A entrada da igreja é na lateral.
sobe a rampa, tem uma escadinha, logo assim tem a igreja. Nós estamos reunindo aqui e Deus, Ele quer fazer uma obra na tua vida. Então venha estar conosco. Hoje é culto de cura e libertação. Você é o nosso convidado especial. Nós temos aí, no dia 13 agora de fevereiro, o jantar de casais. Ainda temos vagas, né, para as pessoas estarem vindo aqui conosco, tendo aí o seu convite para que nós venhamos fazer um jantar de casal abençoado e organizado. Nós não temos lugar para muitas pessoas e nós precisamos até o dia 30 estar com tudo certo para dia 13 de fevereiro nós estarmos com todas as situações que nós temos que colocar quitadas, tudo direitinho, para nós estarmos experimentando o agir de Deus nesse jantar de casais. A preletora é uma preletora abençoadíssima, uma missionária que Deus colocou em nossos corações, e nós temos um imenso prazer de tê-la conosco, em nome de Jesus Cristo, nesse grandioso dia, né? Então, também, dia 25, 26 e 27 de março, nós completamos aqui na Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Cascadura, nós completamos 7 anos, né? A nossa igreja matriz, com o nosso pastor Márcio da Silva, ela completou 10 anos, agora dia 17 de janeiro. Então Deus tem abençoado as nossas vidas e nós temos aí nos colocado diante do Senhor e peço ao Senhor que Ele esteja agindo na tua vida, na vida de sua família, e nós seremos uma bênção nas mãos do Senhor. Nós já temos aí na live uma igreja abençoadíssima, né? Eu sei que os irmãos têm as igrejas de vocês aí, mas eu considero vocês aí na live comigo todas as manhãs como se fosse uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e vocês têm visto aí a seriedade do pastor Carlos com a obra de Deus, feito aí com afinco, com direção, com pureza de coração. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Eu me sinto muito feliz pela presença de cada um de vocês todas as manhãs aí comigo. Isso me motiva, né, a estar fazendo essa programação. Ontem mesmo, parece que foi ontem, a nossa irmã Marina Salles falou: Pastor Carlos, não vai ter a live? E logo após nós entramos aí, porque Deus colocou ainda no meu coração, vamos supor, eu fazia as lives só 15 minutos, né? A gente começou a ter um tempo maior com as lives. A gente fazia aí um trabalho de estar orando só para a igreja local. Agora eu tenho orado para a igreja também, a igreja que está na live. Então eu tenho orado para essa igreja também. Eu tenho pego o nome das pessoas que estão aí precisando de oração. A dona Indaiá falou do seu irmão, do seu cunhado, ela falou da sua irmã. Nós temos aí a nossa irmã Marina Salles, que colocou a sua família também, que precisa de oração a respeito da Covid. Nós temos aí o senhor Manuel, né, marido da missionária do Ciné, que está com Covid. Nós temos alguns irmãos aí que nós temos orado, e temos orado aí para todo esse povo, né? Então o serviço ele está se tornando maior, né? E à noite também pastor Carlos tem aí orado, tem clamado. São poucos minutos de oração, mas a gente tem que tirar esse tempo, a gente tem que se organizar nesse tempo. Então eu creio que Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Então ajude aí também o pastor Carlos em oração, esteja clamando pela vida do pastor Carlos, pelo ministério do pastor Carlos, pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, esteja se colocando aí, nos ajudando em oração, porque o projeto do nosso pastor Márcio, ele precisa sair da gaveta, né? O pastor Márcio, ele tem um desejo muito grande, né, de estar lá no norte, onde ele nasceu, comprando lá a casa onde ele nasceu. Ele quer fazer lá uma igreja, ele quer construir lá
local onde receber essas pessoas de rua, né? Ele quer ter um local onde ele possa acolher, porque muitas vezes quando nós saímos para o evangelismo, as pessoas, tá certo, tá me dando a palavra e a palavra de Deus é abençoada, mas cadê um prato de comida? Eu preciso encher a barriga, cadê? E aí? A gente tem só a palavra de Deus, mas a gente precisa alimentar esse povo também. A gente precisa ter um local desse povo dormir, desse povo se recuperar para voltar para os seus lares. Mas a gente ainda não tem isso. A gente não tem uma igreja matriz com a sede própria. A gente precisa de uma sede própria, porque todo dízimo e oferta que entra, a gente paga aluguel, a gente gasta muito com essas coisas de ir para lá, ir para cá, muitas vezes é ônibus, muitas vezes é van, muitas vezes é Uber. A gente precisa ter, amados irmãos, também os nossos próprios automóveis, os automóveis da igreja, para a gente estar fazendo isso. Então a gente precisa mesmo de um investimento muito grande da parte do glorioso Deus de Israel. E a gente tem orado, a gente tem clamado, e a gente crê que essas coisas vão acontecer, amém? Então, enquanto nós tivermos força aí, enquanto nós tivermos a direção de Deus, a gente vai estar trabalhando, e Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas. Quero falar com a irmã Marina Salles, que essa semana nós estivemos lá no centro da cidade, eu e o irmão Ronaldo, né? E ele já foi na cadeira de roda, foi muito mais fácil de nós estarmos indo no centro da cidade. Ele recebeu lá o seu primeiro pagamento lá, foi uma bênção, graças a Deus. Agora ele está tendo lá o dinheirinho dele para comer, para beber e para fazer suas coisinhas dentro de casa. E ainda vamos aqui no banco em Cascadura para estar levando ele lá, para ele estar transferindo, né, esse recebimento, né, esses valores aqui no Banco de Cascadura. Então vai ser uma bênção, e já tem sido uma bênção. Mais uma vez nós queremos agradecer por tudo que a amada irmã fez aí por nós, porque foi assim, bênção de Deus, foi assim, coisa maravilhosa. Então que Deus esteja abençoando a amada irmã, que Deus esteja operando aí com esse coração tão grandão, né, tão cheio de amor. Que Deus esteja aí fazendo uma obra magnífica na vida da irmã, e nós agradecemos mesmo de coração, em nome de Jesus, amém? Então Deus abençoe a todos aí, tenha uma semana, um final de semana abençoado, né? Que Deus possa fazer uma obra aí maravilhosa na vida de cada um de vocês, amém? Então levanta as mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe. Um abração do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja indo aí, abraçando gostoso e cuidando de todas vocês, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a todos, fica na paz e tenha aí um final de semana glorioso na presença do Mestre, amém? Deus abençoe, fica na paz.